Bom, gente, Nângela aqui de volta. Nessa aula, a gente vai ver sobre grupos e componentes. Como eu venho falando até aqui, e vocês têm baixado os arquivos e tudo mais, a gente vai ver aqui a diferença entre os grupos e componentes, porque olhando bem, eles são visualmente a mesma coisa, mas na hora da gente trabalhar, a gente vai ver a diferença dos dois, né? Que são características específicas. Vamos lá, eu vou fazer aqui um retângulo de qualquer tamanho e vou fazer aqui o empurrar, puxar. E aí, fazendo aquela seleção 1, 2, 3, eu vou clicar com o botão direito em cima do meu objeto e vou vir aqui em criar grupo. Então, basicamente, a gente cria um grupo desse objeto, tá? Então, a gente aqui consegue mover o nosso objeto sem se preocupar, mover, rotacionar qualquer coisa, sem se preocupar em selecionar todas as faces. Então, esse é o benefício do grupo. Então, sempre que você puder, você cria um grupo ou um componente do seu objeto. Por quê? Vai te poupar tempo. Você vai selecionar, vai dar um clique só em cima do seu objeto e você já vai estar com ele selecionado. Outra coisa é a seguinte, vamos supor que você tem seu objeto, você tem uma superfície lá solta, e aí eu vou vir aqui, ó, se eu quiser desagrupar, eu venho no botão direito desassociar. Vamos supor que você tem essa situação aqui. Eu dou um clique aqui, ó, tudo solto. Dou um clique aqui também, tá tudo solto. Vou dar 3 cliques aqui no meu cubo. Olha o que acontece. Se eu mexer isso daqui, ou melhor, se eu selecionar isso daqui, o cubo, ele automaticamente vai selecionar a superfície em que ele está, porque ele não está agrupado, nem essa superfície está agrupada. Então, eu preciso tomar cuidado com isso. Então, quando eu estou modelando, se eu estiver modelando uma residência, eu preciso tomar conta, não sair explodindo tudo, que isso é bem perigoso, né? Desassociando tudo, que quando você precisar mover um objeto, você vai acabar destruindo a sua modelagem. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Então, vamos lá. Eu vou agora selecionar daqui para cá, porque eu quero selecionar só o cubo. Repara que a linha de trás aqui, ela não está toda na minha modelagem, ou no meu retângulo de seleção. Então, eu vou soltar aqui, ó, selecionei só o cubo. Vou vir aqui o botão direito, criar grupo novamente. Agora sim, está separado. Aqui é uma coisa, aqui é outra, tá? Então, eu venho aqui e consigo já mexer. Eu vou deletar essa superfície que eu criei. Vou voltar com o cubo aqui. E aí, como eu disse para vocês, se você quiser, é só desassociar. Eu vou fazer uma cópia desse cubo aqui agora. E vou desassociar desassociar. Ele volta a ser como era antes. Vou aproveitar que ele já está selecionado. E dessa vez eu vou ao botão direito, criar componente. Vai abrir uma caixinha, vou botar aqui um nome de caixa. E vou dar... antes de eu dar criar, o que eu tenho aqui? Eu posso ter uma descrição para aquele objeto, tá? E aqui embaixo, olha só, eu tenho preço, tenho tamanho, tenho URL. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu modele uma cadeira. Então, eu posso sugerir um preço, um tamanho, colocar o link daquele objeto, se tiver, para que no final eu possa criar uma lista, uma planilhazinha de controle, tá? Eu posso aqui vir definir eixos do componente, posso dar um clique aqui, ó, e posso dar um clique em algum ponto aqui, ele já está com o eixo especificado aqui, ó, 1, olha lá, isso aqui mexe, tá vendo? 2, arrasto para trás aqui, 3, e eu já especifiquei o eixo. Posso deixar ele sempre de frente à câmera, isso quer dizer que toda vez que eu der orbit na minha tela, aquele objeto sempre vai ficar de frente para mim. Nesse caso eu não vou mexer. Então eu vou vir aqui, criar. Então aqui eu tenho um componente, aqui eu tenho um grupo, ó. Ok?
Visualmente, como eu falei, eles são a mesma coisa. Mas aí, eu vou vir aqui, seleciono esses dois, eu vou fazer uma cópia. E aí é o seguinte, se eu quiser editar um grupo ou um componente, eu só preciso dar 2 cliques dentro dele. E aí eu venho aqui, ó, e mexo no meu objeto, tá bom? Consigo fazer alterações. Consigo aplicar cores. Tá? E aí, por diante. Vou voltar aqui com a setinha, clicando no espaço, e vou dar um clique fora e eu saio do grupo. O que é importante eu saber aqui? É que se eu modifico um grupo, eu vou modificar. Esse aqui é um só e esse aqui é um só. Coisa que não vai acontecer no componente. Se eu modificar um componente, eu vou modificar o outro também, ó. Ok? Se eu aplicar uma textura em um, eu vou aplicar no outro também. E para que isso é vantajoso? Vamos supor que você tenha uma modelagem bem grande, com várias cópias de algum mesmo componente. Se eu estou trabalhando com componente, meu arquivo vai se tornar mais leve, porque o SketchUp vai entender aqueles vários componentes como uma só modelagem, coisa que não vai acontecer em grupo, porque ele vai entender cada grupo como uma modelagem separada, tá? Então, o componente, ele acaba se tornando mais leve à medida que a gente vai trabalhando e criando cópias. E aí, por exemplo, você tem uma mesa de jantar, onde você tem 6 cadeiras, e você quer modificar a cor do estofado de uma das 6 cadeiras. Você vai simplesmente entrar num componente de uma cadeira, vai aplicar um material só e todas as outras vão ser modificadas. Ah, professora, mas eu quero desvincular. Eu não quero mais trabalhar com o vínculo desse componente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar o componente, botão direito, tornar único. E a partir de agora, a modificação que eu fizer nesse aqui não vai mais afetar a outra modelagem. Só uma observação. Se eu fizer uma cópia desse aqui, todas as cópias desse vão sofrer alteração, assim como esse aqui, tá? Então, eu preciso só observar isso. Ele não deixou de ser um componente, eles apenas se desassociaram, tá certo?